Regras para a renúncia. Apague as luzes, tranque as portas, se precisar chorar, procure água corrente para abafar o som. Deixe o pão torrar, deixe o vinho azedar, troque o açúcar pelo sal. Não viaje depois do pôr do sol. Esconda o rosto para não ser reconhecido. Abandone todo medo que vier a sentir. Oi galera, aqui é a Raíssa do Um Livro Só e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre A Rainha Aprisionada da Kirsten Ciccarelli. A Rainha Aprisionada é uma publicação de 2019 da editora Seguinte e é o segundo volume da trilogia Skari. Cada um dos livros dessa trilogia vai focar numa protagonista diferente. Eles são independentes entre si, tá? A história de cada livro é fechadinha, então dá pra você ler só o primeiro, só o segundo ou só o terceiro, mas como esses livros se passam dentro do mesmo mundo, eu recomendo que você leia na ordem. Então, o primeiro volume, que é a Caçadora de Dragões, depois esse daqui, que é a Rainha Aprisionada, e depois o terceiro volume, que é a Tecelando o Céu. Dessa forma, vocês vão conseguir compreender melhor os antecedentes de cada um dos livros e construir a mitologia dessa história, porque ela é interligada. Então, cada livro a gente vai ter elementos diferentes dessa mitologia. E a protagonista de cada livro aparece brevemente no livro anterior. Então, a Roa, que é a protagonista desse livro aqui, aparece brevemente no primeiro livro, no qual a protagonista é a Asha, e a protagonista do terceiro livro, pelo que eu li na sinopse do terceiro livro, é uma personagem que aparece brevemente aqui. E o contrário também acontece. Então a Asha, que é a protagonista do primeiro livro, pelo menos aqui ela aparece, tá? São bem breves as participações dela, ela deve ter umas 3 falas, eu acho que até menos do que isso no livro inteiro, mas pra quem sentiu aí falta da personagem, pra quem quer saber como a personagem está depois dos acontecimentos do primeiro livro, ela aparece aqui, então dá pra ali ter um vislumbre dela. A protagonista desse livro é a Roa, uma nativa da Casa da Música, que aparece brevemente no primeiro livro quando Dax, o irmão da Asha, tá querendo ali montar um exército pra lutar contra a tirania do pai dele, que até então era rei. A Rainha Aprisionada já começa durante o reinado dos dois e a gente vai entender um pouco da relação desses dois personagens e do que aconteceu no passado deles. O objetivo da Roa em se tornar rainha era garantir que o Dax desse uma condição de vida melhor pro povo dela, que até o reinado do pai dele passava fome e sérias dificuldades. Só que parece que nenhuma mudança efetiva vai acontecer quando a mudança de poder ocorre e a Roa percebe que se casar com seu pior inimigo talvez tenha sido um grande erro. Além disso, a Essie, a irmã da Roa que morreu há anos atrás e o espírito dela assumiu a forma de um falcão, parece cada vez mais fraca e distante, como se o espírito dela tivesse mesmo perdendo força. Mas a noite da renúncia, que foi o trecho que eu li no começo desse vídeo, se aproxima e parece que pelo menos esse problema ela vai conseguir resolver. Eu não vou falar muito mais da sinopse desse livro aqui, pra vocês não terem nenhum spoiler, tá? E da forma como eu apresentei essas duas partes da história, né, vamos dizer assim, a parte política e a parte mágica, pode parecer que as coisas não têm relação uma com a outra, tá? Mas eu fiz isso de propósito. Por quê? Para não dar algum detalhe para vocês que pode ser interessante vocês descobrirem lendo. Então eu fiz isso propositalmente para vocês realmente terem a surpresa das coisas que vão acontecendo no livro conforme vocês forem lendo. Mas sim, está tudo interligado. Eu comecei a ler essa trilogia por causa do primeiro livro, do título dele, e aí aconteceu de eu receber ele numa marinha do turista literário. Então na hora eu já peguei pra ler. Quem é mais antigo aqui no canal deve saber que, assim, eu adoro livro de fantasias com dragões. E pelo que eu vi o pessoal comentando, né, outros colegas booktubers falando que já tinham lido esse livro, a mitologia de dragões que tinha em A Caçadora de Dragões era diferente de tudo que eu já tinha lido até então. E quando eu li, isso realmente se confirmou, assim. Era uma mitologia bem diferente, eu gostei bastante da forma como a autora abordou essas criaturas na história dela. E aí, quando eu fiquei sabendo que não era uma trilogia toda sobre a Asha, né, que eu acho que
isso aconteceu com muitos leitores, inclusive, e que não ia ter esse foco nos dragões nos outros 2 livros, eu fiquei um pouco com o meu pé atrás, eu confesso. Os dragões até aparecem aqui, mas o foco não são mais eles, tá? E sim outros aspectos da mitologia que a autora criou para esse universo. O que ela traz aqui é muito interessante, mas pra mim, a Caçadora de Dragões ainda é melhor, tá? A mitologia de A Rainha Aprisionada, ela me pareceu um pouco simples demais se comparado ao que a gente tem no primeiro livro. E além disso, nesse livro aqui, a gente tem um foco muito grande nos dilemas românticos que me pareceu um pouco cansativo. Teve uma coisa que me incomodou bastante nesse livro, e que eu acho que foi isso que fez com que eu gostasse menos dele do que do primeiro, que foi o fato de que a maioria dos problemas dos protagonistas se resolveriam se eles sentassem e conversassem. E não só a Ro e o Dax, tá? Alguns outros personagens ali próximos a eles também se enquadram nisso. Os personagens ficam achando um monte de coisa que, assim, eles facilmente resolveriam se eles fossem por eles mesmos atrás da resposta ou se eles sentassem e conversassem. E ninguém pergunta nada pra ninguém, então isso causa uma confusão gigantesca no livro, vira um bololô que, assim... Tá, eu entendo que a autora precisava fazer um certo suspense. E quem viu o vlog da última maratona literária 12 horas mais 12 horas que eu fiz aqui no canal, vou deixar nos cards, viu que esse suspense, sim, ele funciona, tá? A leitura me prendeu e acho que a escrita dela também ajuda muito nisso. Só que em certos momentos fica muito cansativo, porque, de novo, estão lá os personagens achando um monte de coisa sem perguntar nada pra ninguém. Isso, assim... foi bem cansativo, eu fiquei com raiva deles. Se fossem meus amigos, eu ia falar, meu filho, se toca, é só você perguntar não ofende. Mas é um livro muito bom mesmo assim, tá? Eu gosto muito da escrita da Kirsty Ciccarelli, eu não conseguia largar esse livro. E uma coisa que ela faz, que eu acho muito legal, é que ela alterna entre momentos do presente da história, do passado, e ela insere lendas também, que vão ser parte dessa história em alguma medida. E como o livro é narrado em primeira pessoa, quando ela insere essas histórias no meio do passado, essas lendas, a gente consegue ter acesso não só àquilo que a protagonista está contando pra gente, a gente tem até mais elementos do que ela. É muito interessante, mas isso não significa que você não vá fazer papel de trouxa, tá? Por fazer papel de trouxa aqui, eu quero dizer, fazer várias teorias e no final do livro não ser nenhuma daquelas teorias que a gente fez, é algo totalmente diferente. A resposta aqui pode ser, às vezes, mais complexa do que aquilo que a gente estava pensando, ou mais simples. Para saber qual é o caso aqui, vocês vão realmente ter que ler esse livro. Então, se você se interessou e quiser comprar, por favor, compra na loja da sua preferência, utilizando um dos links que estão no box de informação, comprando qualquer livro ou qualquer outro produto. Utilizando os links do canal, vocês ajudam demais o meu trabalho, com uma pequena parcelinha da sua compra, sem pagar nada a mais do valor do produto por isso. Então, essa é uma forma aí de vocês patrocinarem e ajudarem o meu trabalho. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha ele para os seus amigos e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Não deixa de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.